isso aí, meus amores, voltamos agora com a Adriana Fusco e ela vai nos contar um pouco de seus casos de sucesso. Conte-nos tudo, Adri, como é que é isso? Então, Muito curiosa. É bem gratificante porque com toda essa caminhada, né, o que eu pude perceber? Que antes a fisioterapia ela tinha essa ideia de que precisava fazer assim, 20 sessões, 30 sessões, que sempre foi um tratamento muito longo para resolver um problema, né, reabilitar. Eu que o digo, é um braço que quebrei, não voltou. E tem situações que, né, realmente a gente vai precisar um pouquinho mais de sessões, mas que são algumas situações pontuais. Por exemplo, uma fratura, então até você ganhar essa mobilidade de novo, da articulação, né? Mas assim, a gente falava muito em casos crônicos, pessoas que tinham dores e que arrastavam um tratamento muito longo, né? Então, hoje, o que eu consigo perceber é que a gente tem uma resolução mais rápida desses casos. E isso é muito legal, é muito gratificante, né? E voltando a falar das patologias de coluna, então hoje a gente tem casos na clínica que muitas vezes com uma sessão a gente consegue tirar o paciente da crise, né? Aliviar essa dor do paciente. De quais crises, no caso, assim, que sejam nomes conhecidos para as pessoas em casa se adequarem, falarem, nossa, é a mesma coisa que eu, será que ela consegue então com uma? Como é que é isso, Dri? A gente trabalha muito com as hérnias de disco, porque geralmente é o que mais busca, né, o tratamento, são os pacientes que têm hérnia de disco. E quando na avaliação, que é detectado que essa hérnia, esse paciente está sofrendo por uma causa mecânica, ou seja, é uma hérnia que está comprimindo uma raiz neural e que está trazendo um sintoma, uma irradiação para a perna, que é o famoso ciático, né? Que todo mundo fala, estou com dor no ciático, essa é a atalgia, né? Então, tendo uma causa mecânica comprimindo, essa raiz dói porque tem algo tocando ela. Então, ela inflama e dói. E aí, com as técnicas, a gente consegue descomprimir, fazer com que essa hérnia, ela afaste um pouquinho dessa raiz. Retorne. Então, trazendo um alívio momentâneo nesse paciente. E não é nem momentâneo, né? Pro resto da vida. Sim. Porque o que vocês fizeram ali com as técnicas de vocês, vocês acabam descompensando uma parte que estaria pro resto da vida, ele acharia que ele estava com dor no ciático. O que acontece, cara? Por exemplo, quando a gente fala da hérnia de disco, então a gente fala de uma situação mecânica, é uma disfunção de ordem mecânica, porque tem algo tocando essa raiz, né? E no caso, uma hérnia. Então, quando é feita uma avaliação na clínica e com todos os testes clínicos e mais o exame do paciente e realmente fica comprovado que essa dor, ela é causada pelo contato dessa hérnia na raiz neural. Então, a gente consegue buscar quais são as disfunções que ocorreram para que isso venha acontecendo, porque a maioria das hérnias, elas se formam ao longo de... Tem pesquisas que trazem até que uma hérnia de disco, ela é formada ao longo de 10 anos. É muito difícil a gente desenvolver uma hérnia traumática. Existe, mas ela não é bem assim. Posso fazer uma pergunta? Pode. Então, a dor do ciático seria uma dor reflexa, não Sim, é? Uma dor reflexa. Aí, vamos supor que vocês aí em casa, né, vocês não tiveram um trauma para que fosse comprimido. Foram o modus vivendi da criatura que faz com que, né, algumas coisas que ela está fazendo é que vai estar comprimindo. Isso. Aí vocês vão mudar isso. Por exemplo, na formação dessa hérnia, o que acontece? Um disco, ele é formado por vários anéis e no centro desse disco existe uma estrutura que chama núcleo pulposo. Esse núcleo, ele vai migrando de acordo com que vão se rompendo esses anéis. Então, o dano da hérnia, ela sempre vai acontecer do interior do disco para fora. E até que isso, até que esse processo vai se avançando, isso acaba sendo assintomático. Então, o paciente não tem dor. Aí ele só vai começar a ter dor quando esse núcleo começa a tocar o último anel, que ele é mais inervado, e aí começa a ter um abaulamento desse disco, e ali a gente tem um ligamento que é extremamente inervado, e quando esse disco toca no ligamento, já começam os primeiros sintomas, que são aquelas dores que a gente tem
na coluna em si, que não irradia ainda. Então é sinal que esse disco está tocando numa estrutura inervada e que começa a dar o primeiro sinal de alerta para o nosso sistema nervoso central. Mas aí são erros nossos de anos, vocês vão de convir comigo? Do meu, do seu, do outro. Cada um vai ser um, né? É singularíssimo isso. Porque se é assintomático, às vezes eu demorei 10 anos para ter a dor. Sim, eu vou conseguir? Muitas vezes eu sim. consigo retornar? Consegue. Muitas vezes sim, né? A gente fala, hoje existe pesquisas que trazem que só 2% das hérnias são cirúrgicas. Ou seja, elas respondem muitíssimo bem a tratamento conservador. 98% responde a tratamento conservador. E aí é onde entra toda a parte da reabilitação, né? Então, para que isso aconteça, é porque ocorreu uma disfunção mecânica dessa coluna, da biomecânica dessa coluna. Não é só pelo simples fato de fazer movimentos errados. Não é só isso, precisa ter uma mudança na biomecânica dessa coluna. Por exemplo, microtraumas, né? Eu vou descer uma escada, eu desço e tenho uma rotação, desço sem perceber, esse degrau mais alto, e com isso eu faço uma rotação pequena do meu quadril. É o que basta. É o que basta para trazer toda uma disfunção, né? E aí esse quadril ele vai se adaptar nessa nova posição, porém à custa de algumas disfunções. Né? E com isso ele vai tracionar alguns ligamentos que vão rodar algumas vértebras e ali começa a ser toda alterada a biomecânica dessa coluna. Então esse disco começa a se estragar. E é lógico, juntado ao fator de estresse do dia a dia, que é daí sim carregar o peso de forma errada, ficar muito tempo sentado, que a nossa coluna não foi feita para passar longas horas sentada. Então, mas a gente precisa ter uma causa já instalada para que isso aconteça. Mas vamos supor, então, você é especialista na doença já, né? No instalado. Essa descompensação que nós tivemos com um pequenininho, uma distorção em descer uma escada, qualquer coisa que o valha. O corpo é sábio, ele ajuda de outra forma, descompensa de outras, não é? Como que nós, porque nós não sabemos, como é que está deficitário o corpo, o andamento, né? O nosso vertical aqui. O que nós poderíamos fazer com você para deixar que isso não ocorra antes? Prevenir uma situação? Prevenir, profilático, RPG, pilates, o quê? Tá. Então, primeiro a gente tem que fazer uma avaliação, porque se a gente for ver, Camila, todos nós somos formados por várias disfunções, só que quando elas são bem adaptadas, não se mexe. Então, nós só vamos mexer em algo que venha a trazer um sintoma. Então, se você tiver um sintoma associado, aí vale a pena avaliar e ver de onde vem, porque a dor ela é sempre um sinal de alerta. O corpo ele sempre vai primeiro sinalizar, né? Ele nunca vai para uma hérnia grande cirúrgica. No SOS vermelho, né? SOS. É isso, ele sempre vai sinalizar antes e é o nosso sistema de dor, que é nosso mecanismo de defesa. Então, por isso que não é legal qualquer sinal de dor, a gente tomar um medicamento. Porque é como se você camuflasse aquilo, tirasse a sua proteção, né? É lógico que o medicamento tem momentos que ele é bem-vindo, né? Mas hoje a gente vê que a maioria das pessoas, primeiro, elas fazem uso da medicação como tratamento. E o medicamento não é um tratamento, justamente. Porque se isso é de uma ordem mecânica, se você fizer um tratamento químico, você não vai corrigir uma disfunção mecânica. Exatamente. Entende? Então, por isso que é bacana, no primeiro sinal, né, que seria as dores, você conseguir procurar um profissional da área, entender o porquê que dói, da onde vem essa dor. Porque a gente está falando, no primeiro momento, de uma dor de estrutura, da parte da biomecânica. Mas, muitas vezes, a gente pode ter essa dor vinda de uma outra disfunção. Por isso que precisa avaliar e ver qual é a outra estrutura que pode estar colaborando. Olha, eu sou leiga, Dri, mas eu já penso que não tem que ser nem a hora que sente dor. É realmente colocar no nosso cotidiano um pilates, vamos supor, não é? Onde vocês nos alinham todo, onde vocês são profissionais, um RPG, não é assim? Eu estou dizendo, a grosso modo, aquele que você encontra, o RPG Pilates.
Não esses mais sofisticados, que a Adriana é especialista, mas eu acho que já tem que ir de maneira profilática, evitando esses danos. Não é assim, Adriana? Sim, isso ajuda muito, né? Lá eu trabalho bastante com a busca dessas disfunções, tentando dar uma melhor condição para esse corpo, né, para evitar com que ocorra dano nas estruturas. Que seriam as estruturas? Estruturas ósseas, articulares, musculares, ligamentares, né? Então, eu procuro fazer todo um ajuste para que essa estrutura não fique em sofrimento e depois é encaminhado para um reforço muscular através da técnica de Pilates, que é para fazer uma estabilização de tudo isso que foi feito. Então, isso seria assim um tratamento bem bacana, né? Odri, e sabe uma coisa bem bacana? Você é muito famosa, então eu quero saber qual o seu método pessoal. Você pode contar para o pessoal? Sim, eu acho que esse método eu vim construindo ao longo desses 20 anos de busca, né? Então eu sempre busquei entender melhor o corpo, tentando ouvir melhor o paciente, a história desse paciente, as queixas principais e buscar o porquê das doenças, né? Porque antes a gente focava muito na doença em si, né? Então, tinha uma artrose, tratava-se a artrose do joelho do seu fulano. Hoje não, hoje a gente olha para essa pessoa como um todo. Eu não consigo mais trabalhar diferente, porque eu vejo que é dessa forma que a gente consegue trazer um alívio realmente mais rápido para esse corpo e de uma forma mais buscando uma cura, né? Nem sempre isso é possível, mas muitas vezes uma qualidade de vida muito melhor para esse paciente, né? Para que ele aprenda a viver de uma forma muito mais saudável, buscando a origem dessas dores, dessas disfunções, né? O que levou esse paciente a sofrer esse dano na estrutura, né? E assim, eu percebo que cada vez mais isso dá um resultado mais rápido e a gente evita de ficar tendo recidivas, que esse paciente fique voltando para o consultório sempre com a mesma queixa. E sim, a gente tendo a possibilidade de trabalhar coisas diferentes, né? Que já cortam mal pela raiz, não escravizam, digamos assim, entenderam o que eu estou dizendo? Não escravizam aquele paciente para viver ali em seu consultório, sempre com as mesmas dores. Não é bacana, o ideal é que se dê alta, né? Não é verdade, Adriana? Isso é o melhor presente, né, para o profissional da área da saúde, é ver que esse paciente vai recuperar de novo a saúde, que vai buscar, eu falo isso, eu brinco com meus pacientes, né? A gente tem que aprender a cuidar da saúde, não só da doença, né? A gente precisa... Adorei, cuidar da saúde, não da doença. Né? Ter um olhar melhor para a saúde, tirar um pouco o foco da doença, né? E olhar o que esse corpo está precisando para voltar de novo a ter saúde, né? A buscar esse padrão, né, saudável. Essa reabilitação. Reabilitação, né? E o corpo, ele se integra como um todo, né? A gente não tem como separar isso em partes. Então, eu acho que isso aí é uma coisa que, ao longo da minha carreira, ficou muito claro que não é mais possível tratar de uma disfunção ortopédica sem olhar para um órgão, para um tecido mais profundo e saber que isso tudo pode estar interagindo. Pode estar modificando toda a saúde desse paciente. Muito bom. Meu Deus, eu queria até saber mais. A Adriana é demais, gente. É totalmente. Muito cônscia do que você faz muito sucesso. É por isso que eu quis tê-la aqui comigo. E eu agradeço de coração, Adri. Obrigada, Cá. Obrigada pela oportunidade. Imagina, espero muito que vocês tenham gostado. Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo programa. Tchau. No Camarim, com Camila Cléo. Oferecimento. Para momentos de lazer inesquecíveis com a família em meio à natureza, no mais tradicional hotel de Avaré, Vila Verde Hotel. Do Vale TV, informação é tudo.